Olá, meus alunos da Cora Coralina. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao que a gente está estudando, equação de segundo grau. Essa aula aqui é uma das mais importantes, porque a gente vai ver uma forma mais simples de resolver algumas equações do segundo grau, tá? Sendo que essas algumas equações do segundo grau serão quase 90% das equações do segundo grau que vocês vão ver durante esse ano, no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, tá? Isso aí é uma ferramenta que vai servir, vai acompanhar vocês durante 3 anos. Então, se você aprender esse método aqui, se você aprender bem, você vai ter muita facilidade com a equação do segundo grau para sempre, tá? Então, olha só. Esse método aqui é conhecido como soma e produto ou relações de Girardi, tá? Quem descobriu esse método foi o carinha chamado Girardi, lá no tempo que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, o pessoal só ficava estudando. Então, o que ele descobriu? Que a soma das raízes de qualquer equação do segundo grau, ela é menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos, ó, vamos botar aqui quem é o A, B e C para lembrar. O A é 3, né? Menos 2 é o B e o C é 1. Então, menos 2, que é o valor do B, sobre o A, que é 3. Então, menos com menos dá mais. Então, isso aqui dá 2/3. Então, se você pegar aqui e jogar a fórmula de Bhaskara, o delta, x1, x2, achar as duas raízes e somar o valor dessas duas raízes, com certeza essa soma vai dar 2/3, tá? E o produto, ou seja, a multiplicação das raízes, é o C dividido pelo A. Então, vai ser 1 dividido por 3. Então, a soma e o produto, tá? Girardi descobriu isso para todas as equações de qualquer grau. Segundo grau, terceiro grau, quarto grau, qualquer grau, ele descobriu que essas relações, elas dão certo, tá? Então, como que a gente vai usar isso nas equações de segundo grau? A gente vai usar principalmente quando o A for igual a 1. Tá vendo aqui, ó? O A é igual a 1, tá? Então, quando o A for igual a 1, isso vai ser muito útil para a gente achar as raízes sem precisar fazer o delta, o x, aí depois divide em duas partes, aquele trabalhinho que dá da fórmula de Bhaskara. Então, a gente consegue resolver, quando A é igual a 1, a gente consegue resolver de forma mais simples, tá? Usando isso aqui. Então, vamos lá, ó. Vocês vão entender por que do A tem que ser igual a 1. Então, ó, a soma das raízes, ela é como? Menos B. Menos B significa o quê? Que é o simétrico do valor do B. Então, ó, menos B é menos 6, ou seja, vai dar 6. Então, é só você pegar o valor do B na hora de usar essa relação e inverter o sinal dele, tá? Porque é o simétrico do menos 6, é só inverter o sinal. E o produto, a multiplicação das raízes, dos resultados dessa equação, ó, é o C dividido pelo A, que é 1. Então, o C dividido por 1, qualquer coisa dividido por 1 vai dar o mesmo valor. 9 dividido por 1 vai dar 9. Então, essa é a vantagem de resolver as equações quando A é igual a 1. Que a soma vai ser o simétrico desse número, porque esse número dividido por 1 vai dar ele mesmo. E o produto vai ser esse número aqui, o C, tá? Então, é o simétrico do B e o C. Então, agora é só pensar, ó, quais os números que multiplicando dá 9 e somando dá 6. Tem que ser a mesma dupla aqui e aqui. Então, ó, 3 vezes 3 é 9, 3 mais 3, 6. Ou seja, a solução dessa equação é 3, tá? Que deu 3 aqui. Vamos fazer muitos exemplos para vocês pegarem bem isso aí, porque isso aí é muito importante. Então, aqui, ó. Tanto esse exemplo A que eu acabei de fazer como esse B são exemplos que eu tirei da página da aula passada. Então, vocês depois podem conferir lá,
tá? Que fazendo Bhaskara ou fazendo soma e produto dá o mesmo resultado. Então, ó, a soma das raízes dessa equação tem que dar o simétrico do B, 7. E o produto tem que dar o C, 6. Isso porque eu já conferi que o A é igual a 1, tá? Então, aqui, ó, qual dupla que multiplicando dá 6 e somando dá 7? Então, vamos ver, ó. 2 vezes 3 dá 6. Só que se eu somar 2 mais 3, não dá 7, dá 5. Então, não é 2 e 3. Qual outra multiplicação que dá 6? 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6. E 6 mais 1, 7. Então, essa é a resposta. 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, 7. Então, a solução dessa equação do segundo grau, 1 e 6. Tá? Isso aqui, ó, a gente resolveu na aula passada através de fórmula de Bhaskara. Então, vocês podem olhar aí, ó, que a gente resolveu isso aqui fazendo delta, x, aí dividiu em duas partes, deu o quê? 1 e 6, tá? Depois vocês dão uma conferida aí na aula passada. Então, esse método aqui, ele é bem mais simples, porém, ele é útil quando A é igual a 1. Quando A não é igual a 1, ele não é muito... Dá para fazer? Dá, mas não fica uma coisa muito fácil, então acaba não valendo a pena, tá? Mas quando A é igual a 1, que serão aí 90% das equações que vocês vão ver na vida, esse método aqui, ele é muito útil. Então, aqui, ó, de novo, ó, A igual a 1. Então, a soma das raízes tem que dar o simétrico do B, 4, e o produto tem que dar o C, 3. Qual a multiplicação dá 3? 3 vezes 1, né? 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, as soluções dessa equação do segundo grau, 1 e 3. Mais um exemplo aqui, ó. Ó, A igual a 1. Então, a soma tem que dar o simétrico do B, menos 4. E o produto tem que dar o C, menos 4. Então, você só inverte o sinal daqui, da soma, ó. Aqui não, é o próprio valor do C. Então, qual vai ser a solução? Ó? Qual multiplicação dá menos 4? Presta atenção, é menos 4, não é 4. Menos 4, multiplicação que dá menos 4, pode ser menos 2 vezes 2, dá menos 4. Só que aí, se eu somar menos 2 com mais 2, vai dar 0. Não vai dar menos 4 também. Vamos ver outra aqui, ó. Multiplicação que dá menos 4, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Só que se eu somar menos 4 mais 1, dá 3. No caso, menos 3, né? Aqui, pessoal, botei errado aqui, tá? No caso aqui dessa soma aqui, teria que ser 3, ó. Tá bom? Por isso que tá dando esse erro aqui. Menos 3 aqui, tá? Senão não vai ter resposta nesse método. Então, ó, menos 4 vezes 1, menos 4, e menos 4 mais 1, menos 3. Então, as soluções aqui, menos 4 e 1. Agora aqui, ó. Aqui o A não é igual a 1, ó. O A aqui é igual a menos 1. Então, a gente vai usar uma estratégia aqui, que é multiplicar toda a equação por menos 1, por menos 1. Então, ó, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Fica invisível aqui. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4 de novo. E aí sim eu vou aplicar a soma e produto. A soma dá menos 4, que é o simétrico do B, e o produto dá 4. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 dá 4, e menos 2 mais menos 2
também dá menos 4, tá? Menos 2 com menos 2, menos 4, somando e multiplicando inverte sinal, né? Dá mais 4. Então, a solução aqui é menos 2. Últimos exemplos. De novo aqui, ó, negativo. Ó. Então, vamos multiplicar por menos 1. Então, aqui vai mudar o sinal. Quando multiplica por menos 1, muda o sinal, né? Então, a soma... Tá errado aqui. A soma tem que dar menos 5 e o produto tem que dar 6. Ó, a soma dá menos... Para o produto dar 6, pode ser a multiplicação de dois números positivos ou de dois números negativos. Sendo que a soma, tá vendo? Tá dando negativo. Então, aqui com certeza vão ser dois números negativos. Tá? Qual a multiplicação dá 6? 2 vezes 3, 6. E 2 mais 3 dá 5. Então, aqui, ó, menos 2 e menos 3, menos 2 e menos 3. Multiplicando dá 6, somando dá menos 5. Então, a solução, botando em ordem crescente, menos 3 e menos 2. Agora aqui, ó, o A não é igual a 1, mas repara que todos esses coeficientes são múltiplos de 2. Então, o que eu posso fazer? Dividir a equação toda por 2. 2 por 2 dá 1, que é o que a gente está procurando. O A fica igual a 1. Menos 12 por 2 dá menos 6. E 10 por 2 dá 5. Então, agora vamos aplicar soma e produto. A soma tem que dar 6 e o produto tem que dar 5. Então, aqui está bem tranquilo, né? 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, solução 1 e 5. De novo aqui, ó. Aqui é menos 3, ó, não é 1. Então, não daria para aplicar esse método. Mas, todos esses números aqui são múltiplos de 3, os coeficientes. Então, vamos dividir essa equação toda por menos 3, para poder aqui ficar igual a 1. Menos 3 dividido por 3 dá 1, que fica invisível aqui. Menos 9 por menos 3 dá mais 3. E 30 por menos 3 dá menos 10. Agora, vamos aplicar soma e produto. A soma tem que dar o simétrico do B e o produto tem que dar o C. Então, aqui, ó, a soma está dando negativo. Então, quer dizer que o maior número aqui... Aqui faltou mudar o sinal aqui, né? Menos 10. Então, o maior número aqui da multiplicação vai ter que ser negativo, né? Para a multiplicação dar menos, vai ter que ser um número negativo e um positivo. Sendo que a soma dá negativo. Então, o maior número vai ter que ser o negativo. Então, ó, menos 5 vezes 2 dá menos 10. E menos 5 mais 2 dá menos 3. Então, a solução, menos 5 e 2. E o último exemplo, ó, o A já é igual a 1, então a gente pode já fazer a soma dá o simétrico do B e o produto dá o C. Então, qual multiplicação dá 110? Quando é um número assim muito alto, a gente faz assim, ó. 1 vezes 110 dá 110. Só que se eu somar 1 mais 110, não vai dar isso aqui. Então, exclui. 2 vezes quanto que dá 110? 2 vezes 55 dá 110. Só que se eu somar, vai dar 57. Tem nada a ver com esse número aqui. Então, exclui. Multiplicando por 3 não tem como, dá 110. Multiplicando por 4 também não. Multiplicando por 5 dá. 5 vezes 22 dá 110. Só que se eu somar 5 mais 22, vai dar 27, não dá 21. Então, exclui. Por 6, 7, 8, 9, não tem como multiplicar e dar 110. Agora, por 10 dá, né? 10 vezes 11 dá 110.
E 10 mais 11 dá 21. Então, são esses números que a gente está procurando. Então, a solução aqui, 10 e 11. Então, é isso, pessoal. Essa estratégia é a melhor, tá? Não dá para resolver todas as equações com ela, mas a maioria das equações que vocês vão ver na vida toda, o A é igual a 1. Então, a maioria dá para fazer, tá? As que não derem para fazer com essa estratégia, tem que fazer Bhaskara, não tem jeito. Então, olha só. Hoje eu não usei a apostila, porque a apostila traz esse assunto de um jeito que eu não achei muito legal, não. Então, eu fiz os exemplos e vocês vão fazer esses exercícios aqui, tá? Usando essa estratégia da soma e produto. Então, vocês dão um pause aí no vídeo, copie isso aqui, pode pular para cada um, pode pular aí umas 4, 5 linhas, e vocês tentem fazer que na próxima aula eu vou estar corrigindo esses 10 exemplos aqui, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem todos bem, se Deus quiser aí, eu já estou falando isso há muito tempo e nada acontece, né? Nem sei se volta esse ano, mas vamos torcer para que volte e a gente finalize o ano presencialmente, mas o mais importante é estarem todos bem com saúde, tá? Fiquem com Deus aí, bons estudos, semana que vem eu volto com a correção de tudo.